Olá, amigos do Estudando Livros Espíritas. Vamos para mais um capítulo do nosso querido livro Eustáquio, 15 séculos de uma trajetória. Hoje será o capítulo 18, o retorno à espiritualidade. Ou seja, o nosso querido Eustáquio vai retornar ao plano espiritual após essa encarnação como Conde Giscard de Antoine. Vocês vejam como foi importante essa encarnação do Eustáquio como Giscard de Antoine, porque nós estamos falando disso desde o capítulo 12, 13, 14, 15. No 16, a gente falou um pouquinho do nosso querido também Giuseppe, esse espírito elevado que cruzou o caminho do Eustáquio enquanto Conde Giscard de Antoine. E no 17 voltamos a falar do Giscard, novamente, do fim do Giuseppe, né? Mas também relacionado à encarnação do Eustáquio enquanto Conde Giscard. Enfim, então foi muito importante, mas uma encarnação muito atribulada, né? Onde o Eustáquio, infelizmente, acumulou muitos débitos, cometeu crimes, priorizou o dinheiro, o poder, a ganância, não é? Então, agora ele vai ter que recomeçar a sua trajetória, reaprender, né, conceitos mais nobres, né, como a humildade, a caridade, o amor, né? E a Eliana, nossa querida Eliana Galassi, vai expor esse capítulo, o retorno à espiritualidade para nós. Eli, muito obrigada por mais uma participação aqui conosco. Seja bem-vinda e uma ótima exposição para você. Obrigada, Julie. É um grande prazer fazer parte desse estudo, né? Estou muito agradecida com essa oportunidade e vamos ver o que nos reserva esse capítulo 18 aqui. Vamos lá, vou compartilhar aqui os slides. Então, nós temos aqui justamente a preparação do Eustáquio para a regressão, ou seja, este processo em que ele será conduzido a rever tudo aquilo que ele praticou, principalmente na sua última encarnação. Nós temos um fato bastante marcante, né, que nós vamos falar um pouquinho adiante, que faz parte desse processo de regressão. Então, ele fica durante 20 anos no posto de socorro e é, obviamente, acolhido por Hilário, que é responsável pela coordenadoria de triagem, e o Hilário é que vai justamente conduzir esse processo de regressão do Eustáquio. Então, aqui, né, eu coloquei um pequeno texto sobre justamente a coordenadoria de triagem, que vai funcionar como essa primeira etapa de recepção, vai avaliar a condição desses espíritos que chegam à colônia espiritual Alvorada Nova, após eles terem passado também pela Câmara de Retorno, ou o que eles chamam um processo de acolhimento inicial. Então, essa coordenadoria de triagem, ela analisa o estado de consciência desse espírito, a fim de que ele seja direcionado para o tratamento que melhor lhe convém. E é muito interessante isso quando eles mencionam que tudo isso é principalmente para evitar esse choque entre o, digamos assim, o ambiente vibratório do espírito e o ambiente vibratório no qual ele vai ser inserido, que obviamente é muito mais elevado. Antes de você continuar, eu preparei aqui uma singela apresentação sobre as coordenadorias especializadas de Alvorada Nova. Eu quero compartilhar aqui com os nossos seguidores. Então, qual que é o papel das coordenadorias? Elas são a essência do trabalho desenvolvido pela colônia. Então, elas organizam informações, decisões, programas de evolução. Elas têm todo um cuidado com os espíritos que lá são recepcionados, elas acolhem, protegem, acompanham todo o programa espiritual que vai ser proposto para aquele espírito a partir desse dado momento. E também tem uma questão operacional.
eles integram aí uma série de trabalhos, de serviços, né? Triagem, programação, avaliação de estágios. E aí, antes dessa coordenadoria que a Eli mencionou, que é a coordenadoria de triagem, no qual o Eustáquio foi recepcionado, ele deve ter passado, o livro não fala, mas provavelmente ele deve ter passado pela coordenadoria de recepção, que após esse estágio passou pelo posto de socorro, que a Eli mencionou, foi recepcionado por essa coordenadoria de recepção, e lá está a sua ficha, né? A gente brinca, é a ficha corrida, né? Nós temos aqui no plano da Terra, né? Ele a ficha corrida, e lá no plano espiritual nós também temos. E ela, o livro, um dos livros, né? Conversando sobre mediunidade, também do grupo de estudos do Caibar Schutter, eu extraí essas informações desse livro. Ele menciona que essa ficha é semelhante a uma peça de acrílico, e que essa peça de acrílico é colocada dentro de um computador gigante, que ocupa um andar inteiro dessa coordenadoria especializada. E aí, ao inserir essa ficha, né, nesse computador gigante, todas as informações daquele espírito são reveladas para os espíritos que lá estão coordenando essa etapa, né, de recepção do espírito. E aí, fala também que o espírito tem uma cadeira em que o espírito é colocado, né, ele fica deitado, ele pode deitar nessa cadeira, e um grande facho de luz sobre ele é emanado, né? A gente não diz da onde, mas provavelmente do teto, enfim. E essa sala também é composta de vários equipamentos ao redor que fazem a coleta das informações, inclusive do estado do perispírito, que aquele espírito chega na colônia. Como a Eli muito bem colocou, ele passou por esse estágio no plano, no posto de socorro, para adequar o padrão vibratório dele ao da colônia, e aí, quando ele chegar na colônia, vai se avaliar o estado do perispírito dele, né? Enfim, por que a gente fala isso, né, Eli? Porque às vezes abusou tanto, né, bebeu, por exemplo, muito, fumou muito, o perispírito, né, teve uma doença, um câncer, alguma coisa, o perispírito, ele sente. Então, a colônia tem que avaliar tudo isso, quando o espírito chega. E depois ele vai para a coordenadoria de triagem, como a Eli já tinha colocado. Lá tem a identificação do espírito, é feita uma primeira avaliação e o cadastramento dele perante a colônia, né. E aí agora não está na ordem, né, a gente não segue o fluxo, mas eu vou comentar um pouquinho sobre as demais coordenadorias e para quem tiver curiosidade para ler esse livro aí, Conversando sobre Mediunidade, que está tudo lá detalhado. Nós temos a coordenadoria de programas, que é a que vai preparar o estágio do espírito perante a colônia espiritual. Então, ele vai receber uma programação, e depois que ele receber essa programação, é muito rígida, né? Ela tem um tempo exato para ser cumprida, ele vai rumo ao seu local de moradia e de trabalho lá na colônia. Aí ele vai para a coordenadoria de avaliação, na qual é feita a avaliação final, se ele conseguiu cumprir, como que foi o estágio dele. Temos também a coordenadoria de acompanhamento, que vai vendo se ele está cumprindo tudo aquilo que foi colocado para ele, se ele está com dificuldade, se ele está escorregando aqui e ali, vai dando aquele suporte. Temos, por fim, a coordenadoria de proteção, uma coordenadoria que protege os espíritos que atuam na crosta, atuam junto aos encarnados. E, por fim, eu fiz aqui um pequeno fluxo, de acordo com o que nos fala o livro, que as coordenadorias de recepção, triagem e programas, elas estão ligadas exclusivamente aos desencarnados. E as coordenadorias de proteção, avaliação e acompanhamento estão ligadas tanto aos encarnados como aos desencarnados.
a Eli mesmo, né, fez uma super apresentação sobre as colônias espirituais, tá lá no comecinho da playlist, e para quem quiser lá também, né, ler o livro, eu oriento. É importante sempre a gente notar que, como a gente sempre diz, né, dentro de doutrina espírita, após o desencarne, esse espírito vai sempre passar por um estágio de perturbação. E a duração dessa perturbação, ela não tem prazo definido, ele pode ser um prazo curto, como um prazo mais longo, tudo vai depender do estado daquele espírito. E como você bem salientou, o grande problema aí é o perispírito. Então, todas essas etapas pelas quais ele tem que passar é justamente para que ele consiga romper todos esses liames que o mantinham ao corpo físico, para que todos os resíduos de matéria pesada sejam livres, né, sejam despojados daquele perispírito, para que ele tenha condições de entrar no processo de tratamento. Somente quando esse espírito vai se encontrar num estado de quase desmaterialização é que o passado dele tem condições de se desdobrar à sua frente. Então, não é um processo tão rápido e não é um processo tão simples. Obviamente, não existe regra, mas o que a gente nota nas colônias espirituais é que eles cumprem um protocolo. Quanto vai durar cada etapa desse protocolo, realmente não se sabe, mas eles têm um protocolo a seguir, como você mesmo mostrou, né, que é muito importante que o espírito passe por todas essas etapas para que ele tenha condições de adentrar esse ambiente fluídico mais leve e, obviamente, possa tentar essa sua, digamos assim, esse seu refazimento perispiritual. Exato. Então, o capítulo cita que ele se recuperou em câmaras de sono profundo. Essas câmaras de sono profundo, elas também aparecem, por exemplo, em nosso lar, né, que é outra colônia espiritual, que está localizada sobre a cidade do Rio de Janeiro. Lá, essas câmaras de sono profundo, elas são chamadas de câmara dos crentes negativos. Olha que interessante. Mas o que vem a ser essas câmaras, né? Como eu coloquei, elas são espaços principalmente de amor e reabilitação, porque todos esses espíritos, eles são acolhidos com muito amor. Então, o espírito, né, onde o espírito que se desliga da matéria, como a gente falou, vai ser preparado gradativamente para aceitar essa sua nova condição já na erraticidade, ou seja, no plano imaterial, no plano espiritual. Então, elas são áreas de socorro, onde esses espíritos que nós podemos chamar de adoecidos, tanto moral quanto espiritualmente, vão receber o auxílio necessário para um despertar mais calmo e onde eles terão condições de reativar a sua consciência. Então, é muito interessante a gente ver que, não só em Alvorada Nova, mas também no nosso lar, existe exatamente esse mesmo processo, ainda que com uma denominação diferente. A gente sabe que o nosso lar fez os dirigentes do nosso lar fizeram visitas, né, à colônia Alvorada Nova, que é mais antiga, né, e que o nosso lar foi baseado bastante em Alvorada Nova, então tem muitas semelhanças, né, Eli? Sem dúvida nenhuma. É como eu te disse, a impressão que a gente tem enquanto a gente estuda é que é um protocolo mesmo que tem que ser seguido, porque ainda que cada espírito, digamos assim, enquanto encarnado, tem a sua história, a sua trajetória, as mazelas que os espíritos acabam carregando são mais ou menos similares. Então, elas conseguem, né, eles conseguem com que esses espíritos, ou seja, essa preparação para a entrada nas colônias, sigam um processo bastante similar. Então, utilizou-se também tratamentos na casa de repouso. Olha que interessante. Então, são várias etapas pela qual Eustáquio, já desencarnado, vai passar, né? Então, as casas de repouso e hospitais nas colônias espirituais, de acordo com o que a gente tem na literatura espírita, vejam, são instituições avançadas destinadas ao acolhimento, mas, sobretudo, ao reequilíbrio desses espíritos depois do desencarne.
Um exemplo é o Hospital de Sheila, né, na colônia Alvorada Nova, que oferece, se a gente começa a ler, realmente a gente vê o número de tratamentos que são oferecidos bastante complexos e intensos. São, a gente, enquanto encarnados, a gente até fica imaginando o quão sofisticado não devam ser esses processos, né, que a gente não tem, pelo menos não temos lembrança. E a gente tem até, inclusive, um capítulo que foi o Dr. Marco Antônio que gravou sobre o Hospital de Sheila. Então, para quem aí não está acompanhando na ordem, tiver curiosidade, volta lá na playlist. Chegaria a dizer que é o grande centro, é o coração, praticamente, né, da colônia Alvorada Nova. Eles fazem um trabalho excepcional. Que ninguém chega lá flutuando, evoluído, todo mundo chega lá, enfim, infelizmente, em condições que necessitam desse tratamento. Muitas vezes em condições até deploráveis. É, é. Então, vamos falar um pouquinho desse processo de regressão pelo qual Eustáquio vai passar. Então, o livro nos fala de um imenso painel com quadros luminosos, onde Eustáquio revê toda a sua última encarnação. Eu gostei de fazer um paralelo com esses detalhes que aparecem justamente no livro, porque nós temos coisas muito semelhantes na literatura espírita. Então, nós temos um processo também de revisão da vida, ou retratos da vida, em Obreiros da Vida Eterna, né? No livro de André Luiz, psicografado pelo Chico Xavier. É muito interessante. E lá eles falam também da visualização dessas cenas, que é um processo de regressão provocada. Inclusive, tem Luciana, na Obreiros da Vida Eterna, que ela é uma espécie de, não diria enfermeira, mas ela pratica uma leitura mental. Se eu não me engano, ela é enfermeira, assim, que ela tem essa habilidade de leitura mental e ela consegue projetar os pensamentos dos espíritos em sofrimento e mostrar quais foram as opções que eles tiveram e fizeram em vidas passadas. É muito interessante. E sempre lembrando o seguinte: não se trata de um processo punitivo, pelo contrário, é uma forma de se sensibilizar esse espírito para que ele reconheça, muitas vezes, as escolhas que ele fez, né, suas falhas, e comece a despertar essa consciência, permitindo o início desse processo do socorro espiritual. Então, vejam que interessante, né? Nós vemos a citação desses processos em várias outras obras. E é importante a gente fazer essa correlação, porque senão dá a impressão que é uma coisa que surge do nada. Na verdade, não. Nós vamos ter informações, inclusive, em outros livros psicografados, de processos, como eu já disse, muito semelhantes. É muito interessante isso. Eu estava assistindo ele a uma exposição do nosso querido Haroldo Dutra Dias, e ele comentou que não é porque o espírito vai para o plano espiritual que ele tem acesso a toda a trajetória dele do passado. Sim. Senão, acho que ele nem aguenta, né? Então, ele depois de um certo tempo, né? Isso o Haroldo extraiu essas informações do livro Nosso Lar. Depois de um certo tempo na colônia, se o espírito quer saber sobre suas outras encarnações, ele tem que solicitar isso para o departamento de reencarnação, e não são todas que são liberadas. Olha como que é interessante, porque senão o espírito não aguenta, né, Eli? Porque vai saber o que ele já fez, né? Inclusive, esse processo de regressão, como eles mencionam, ele é gradativo. Né? À medida que esse espírito vai tomando consciência do seu estado, à medida que ele vai se reequilibrando, como você mesmo disse, talvez ele tenha condições de ter acesso às outras vidas. Porque tem espíritos que têm um passado pesadíssimo, outros, né? Não, mas muitos têm um passado complicado. O Eustáquio, por exemplo, é um caso de um espírito que contraiu débito, né, em cima de débito. Ou seja, tem uma grande trajetória ainda pela frente. Exatamente. Então, olha, veja, progressivamente a sua memória restaura-se
quase integralmente, ou seja, não integralmente. É muito importante a gente sempre se atentar às expressões que são colocadas, né? Então, vejam que interessante o que uma citação de Allan Kardec na Revista Espírita, de 1859, quando ele fala justamente desse processo de acesso que os espíritos têm às vidas passadas, né? Às encarnações passadas. Ele fala: as ideias pouco a pouco se aclaram e a ele, espírito, volta gradativamente a lembrança do passado, pois essa memória jamais irrompe bruscamente. Só quando ele se encontra inteiramente desmaterializado é que o passado se desdobra à sua frente, como um espectro saindo de um nevoeiro. Só então ele se recorda de todos os atos de sua última existência, depois das existências anteriores e de suas várias passagens pelo mundo dos espíritos. Então, eu gosto muito quando eu consigo embasar essas informações com a literatura de Kardec, sabe? Com as obras de Kardec, porque aí a gente vê que isso tem respaldo dentro da doutrina espírita. É muito bacana isso. E é isso que a gente tem que ter, né, Eli, a esses respaldos históricos aí tão importantes. Não, sem dúvida, sem dúvida. Eustáquio segue agora para o departamento de reencarnação. Então, ele vai ser recepcionado por Josemar, que é encarregado justamente da seleção de fichas, aquilo que você falou, né? Todo mundo tem lá sua ficha corrida, o seu histórico, que é onde ele vai tomar conhecimento de fatos complementares de sua encarnação como conde d'Antoine, Giscard d'Antoine, né? Isso aí nós estamos falando de uma encarnação durante o século VIII, né? Então, você vê que ele acaba praticamente se refugiando, se escondendo dentro de um mosteiro beneditino. E a importância dos mosteiros beneditinos na formação da civilização europeia durante a Idade Média. Porque eles não eram apenas centros religiosos, mas eles eram pilares de conservação da cultura, né? Desenvolvimento da agricultura, da educação, e são fundados, obviamente, por São Bento no século VI, né? São Bento da cidade de Núrcia, que é uma cidade da região da Úmbria, na Itália. Então, e essa ordem beneditina, ela segue um lema, né? Que é justamente ora e trabalha. Ou seja, esses mosteiros, eles deveriam se dedicar muito não só às horas contemplativas, mas também ao porque o intuito desses mosteiros, eles queriam se tornar verdadeiras ilhas de civilização. Era um período de instabilidade muito grande, principalmente após a queda do Império Romano, né? E a Europa vive um período de instabilidade muito grande. Então, eles preservam a cultura, o conhecimento, eles são responsáveis pela evangelização, pela educação, pelo desenvolvimento agrícola e econômico. Eles são também centros de apoio social, né? De hospitalidade e assim por diante. Então, uma importância muito grande desses mosteiros. Então, os mosteiros de Lyon, justamente onde se encontra Eustáquio, eles assumem esse papel central na vida religiosa e cultural, né? Com muitos adotando, como eu já falei, essa regra de São Bento, que é o ora e trabalha, durante justamente o período carolíngio, né, do Império sob o domínio de Magno, que vai mais ou menos de 751 a 888. Então, muitos mosteiros dessa época tornam-se centros econômicos poderosos e também influenciam totalmente na política dos feudos. E aí a gente percebe, porque muitos desses mosteiros acabam sendo centro de uma certa desvirtuação do que deveriam efetivamente ser. E Eustáquio se aproveita muito dessa brecha, né, que ele encontra com outros amiguinhos ali que têm o mesmo intuito e o mesmo baixo padrão vibratório, digamos assim. No capítulo 12, quando a gente introduz o Conde Giscard de Antoine, essa encarnação do Eustáquio, quando tem a tentativa de assassinato dele no baile
que está ocorrendo no palácio, né, em que ele morava, levam ele para a abadia, quando ele estava ferido. E aí vem a curiosidade, mas por quê, né? Primeiro porque não tinham hospitais nessa época, e segundo porque as abadias eram os locais em que tinham-se mais, condições de tratar, né, os feridos. Para você ver então, mais uma demonstração do poderio, econômico e social que essas abadias exerciam perante a população da época. Essas abadias eram muito protegidas, elas serviam como uma forma de fortaleza. Isso é Isso. uma ideia que já vem já desde o período românico, onde temos as igrejas que são construídas com aquelas paredes muito grossas, janelas muito pequenas, que elas serviam de verdadeiras fortalezas. Ou seja, se aquele burgo fosse atacado, as pessoas tinham onde se refugiar. E o refúgio era a própria igreja. Então, a mesma coisa que acontece com as abadias. E, obviamente, ali, dentro das abadias, elas também serviam como verdadeiros hospitais, porque elas acolhiam feridos de guerra. E não nos esqueçamos que sempre dentro das abadias existia alguém que manipulava ervas, remédios naturais, né, ervas medicinais e assim por diante. Porque, na verdade, não existia naquela época hospital em si. Existiam o É. que se chama dos hospícios, que a gente hoje tem essa conotação, digamos assim, negativa, mas o hospício era o próprio hospital, era aquele que, né, tinha condição de hospedar as pessoas em condições assim frágeis de saúde, feridas e assim por diante. Então, retorno, né, ao salão principal da coordenadoria de triagem, onde ele vai rever seu assassinato no duelo com Klaus. Esse é um fato marcante neste capítulo. Por quê? Porque nós sabemos que o conde d'Antoine, ele acaba seduzindo a jovem Gabriele, que deveria desposar Klaus, que era o filho de Ricardo Hugo von Bühr, que era um nobre da região de Estrasburgo. E Estrasburgo, no século XVIII, ela é considerada um importante centro religioso e urbano da região da Alsácia, justamente sob o domínio do Reino Franco. Então, nós temos Estrasburgo como um centro cultural, religioso e político muito importante. Então, ele vê, né, que Klaus, enquanto filho de Ricardo, que deveria desposar Gabriele, ele vinga a morte de seu pai. Então, ele vai até o mosteiro justamente para duelar com o conde d'Antoine, com Giscard. É muito interessante essa coisa da revanche, da vingança, que era muito, muito comum durante esses séculos, né, da Idade Média. E é interessante a gente falar sobre um pouquinho sobre o duelo, porque na época da Idade Média existia um tipo de duelo um pouquinho diferente, que eles chamavam do duelo conhecido como julgamento de Deus, né? Era um duelo judicial, ou seja, a lei permitia que nobres duelassem em nome da própria honra. E eles consideravam, como era um juízo, um julgamento de Deus, eles consideravam que Deus escolheria aquele que deveria vencer. Ou Olha. seja, ele preservaria o justo, o que tinha razão. É muito interessante. E esse tipo de duelo, ele acaba tendo efetiva aplicação até final do século XIV. Vejam que interessante. Não é o caso aqui, porque, na verdade, Klaus vai duelar com Giscard em termos de honra, né? Mas existia, paralelamente a esse tipo de duelo, digamos assim, mais pessoal, um duelo que era permitido por lei. Como que é o nome do duelo? Ele repete, por favor? Chama de duelo, eles chamam de duelo, combate judicial oficial. Olha, Que é o que eles muito consideram o julgamento de Deus, né? quem perder, né, quem morrer, é porque foi que Deus quis que morresse. É Que isso, né? morresse e Deus iria preservar aquele que tivesse razão. Olha, Interessante isso. muito Mas, interessante. mas isso era um duelo, digamos assim, não sei se podemos dizer um privilégio, mas que era concedido aos nobres, tá? Entendi. Aos nobres, ou seja, porque duelava
sob a tutela da lei, sob a tutela do Estado, né, sem que isso tornasse, digamos assim, uma atitude reprovável. Então, ele retorna, né? Ele retorna ao salão da coordenadoria de triagem e ele vai ver esse duelo, que na verdade é um duelo que é travado entre pai e filho, porque ele é o resultado, né, do seu encontro com Gabriele. Então, vejam que interessante a ironia do destino, né? E eu peguei um trechinho do Evangelho segundo o Espiritismo, de Santo Agostinho, onde ele fala sobre duelo. Ele diz: o duelo pode, sem dúvida, em certos casos, ser uma prova de coragem física, de menosprezo pela vida, mas é incontestavelmente uma prova de covardia moral, como o suicídio. Veja, isso na visão de Santo Agostinho, né? Isso talvez a gente até pudesse discutir em cima, se é uma questão de covardia ou até uma questão de muita coragem. Né? Mas, de qualquer forma, eu pensei exatamente a fala de Santo Agostinho, como ela se encontra no Evangelho segundo o Espiritismo. Então, a hesitação de Eustáquio diante da perspectiva de retorno, né, ao plano material, obviamente, ele devia realmente, a gente percebe, durante o livro, a gente percebe ele sempre hesitante, né, quando ele tem condições de, pelo menos, recobrar a lembrança de algumas das suas faltas. Mas, como você mesmo disse, dessa vez ele comete faltas graves, né? Principalmente em relação a assassinatos, a crueldade, ou seja, ele não tem um pingo, como a gente diria, de empatia em relação às pessoas, né? Então, nesse caso, a reencarnação para ele não iria ser apenas um processo de evolução, mas também de expiação. Ou seja, ele teria de expiar essas suas faltas. Ou seja, provavelmente esses espíritos, eles têm de voltar em condições difíceis, para ver se eles conseguem efetivamente mudar, né, esse seu padrão de ideias, de comportamento, para conseguirem alavancar um pouquinho, pelo menos na próxima encarnação. Então, esses espíritos que cometem erros graves sentem geralmente muito medo, como eu coloquei aqui, de enfrentar a colheita, porque a gente sabe, né, que, de certa forma, uma hora eles vão colher os frutos dessas escolhas que eles fizeram. Então, eles hesitam realmente em se submeter a esse processo, que é um processo de resgate. E como a gente sempre fala, o plantio, ele é opcional, mas a colheita, ela é obrigatória. Se não for vir na próxima encarnação, em alguma outra vai chegar. Sim, porque uma vez que nós vivemos sob leis, essas leis elas são aplicadas a todos e a gente não foge das leis, né? Principalmente das leis de causa e efeito, ação e reação, como a gente queira chamar. Mas como você mesmo falou, e às vezes você nem precisa desencarnar e reencarnar novamente para você colher esses frutos. Quantas vezes, né, nossas próprias escolhas em vida, nós, dentro de um período relativamente curto, nós acabamos colhendo o resultado dessas nossas escolhas. Então, Exato. quiçá um espírito desse que cometeu tantos desatinos, né? Lembrando alguns, né, ele mandou, enquanto conde, né, mandou matar a Constance, foi a mulher dele, e a Veja, filha, e a né, que filha, fugiram para a Itália, depois de toda essa questão aí da tentativa de assassinato dele no palácio. Ele mandou torturar o próprio Ricardo na sala dos prazeres, e exato, e o próprio Giuseppe também foi, foi torturado. né, na sala na roda, na sala dos prazeres não, na roda dos prazeres, né, enfim, uma coisa Sim, horrorosa. horrorosa. Conforme a gente vai lendo o livro, a gente vai vendo que ele é um espírito que ele tem medo, né? Ele é hesitante, mas enquanto encarnado, toda essa, digamos assim, essa empáfia, esse orgulho, essa prepotência dele aflora, né? Então, vejam, uma coisa interessante também da Revista Espírita que eu pensei, né, de setembro de 1863.
Em certos casos, a prova se confunde com a expiação. Isto é, a expiação pode servir de prova e reciprocamente. Então, ele dá um exemplo muito interessante. Olha, o candidato que se apresenta para receber uma graduação passa por uma prova. Se falhar, terá que recomeçar um trabalho penoso. Esse novo trabalho é a punição da negligência no primeiro. Então, a segunda prova seria, sim, uma expiação. Você vai ter que refazer aquele caminho, né? Você vai ter que passar novamente por alguma situação semelhante para que você reveja as suas escolhas enquanto um espírito em evolução. É muito legal, né? A gente vê essas colocações de Kardec que a gente É. consegue parar. Eu acho isso muito legal, é fascinante. E muita gente confunde provas, expiações. Se não me Sim. engano, no capítulo 5, que foi sobre o vilarejo, né? Eu vou até voltar aqui, eu fico com o livro todo, A Destruição do Vilarejo, que foi a nossa querida Paula que fez. Se não me engano, nesse capítulo ela faz uma digressão sobre a diferença entre provas e expiações. Então, Sim. vale para quem ainda tem dúvida, né? E a gente sempre tem, mesmo estudando, a gente às vezes tem, né? Será que isso é prova? Será que isso é expiação? Volta lá e reassiste ao capítulo, porque, se não me engano, a Saulinha colocou aí uma explicação. Então, quando um espírito, né, recusa sistematicamente essas oportunidades de aprendizado, né, ou usa aquela velha história que a gente fala, né, o uso do livre-arbítrio, ou seja, ninguém vai ser cerceado na utilização do seu livre-arbítrio. Quer dizer, por mais influência que o plano espiritual possa ter na nossa vida de encarnado, nós sempre teremos, digamos assim, como a gente comumente diz, a última palavra. Né? Nós seremos sempre livres para nos utilizarmos do nosso livre-arbítrio, de fazer as nossas escolhas. Mas quando esse espírito se torna muito digamos assim, esses espíritos endurecidos, né? Aí ele pode realmente ser convidado, digamos assim, a ter uma reencarnação compulsória. Então, essa reencarnação vai ser imposta. Mais uma vez, não se trata de castigo, mas sempre de uma medida amorosa da espiritualidade. Porque no caso da reencarnação compulsória, é uma forma de se tentar alavancar o processo desse espírito, né, de uma forma mais rápida, que nem sempre é garantia de sucesso, certo? Muitas vezes, numa encarnação compulsória, o espírito não evolui aquilo que poderia ter evoluído, e muitas vezes permanece num determinado platô, que nós dizemos, né? Não vai regredir nunca, porque sempre alguma coisa vai ser de bom, né? Alguma coisa boa, positiva, vai ser adicionada àquela encarnação. Mas ele pode sim ter uma encarnação em que ele não corresponda efetivamente àquilo que era esperado dele. Onde a gente fala que foi uma reencarnação perdida, né, Eli? Totalmente perdida, assim, entre aspas, né? Entre aspas, né? Porque totalmente perdida nunca é. Mas a É, gente fala popularmente, né? Aquela pessoa que vive em brancas nuvens, ou seja, não fez grande coisa, né, nessa encarnação. E às vezes, como no caso do Eustáquio, pode até contrair novos débitos, exato, mesmo né? tendo uma situação difícil de vida. Né? Vejam o quão endurecidos alguns espíritos são, enquanto outros evoluem de uma forma muito mais rápida ou caem em si em relação às verdades espirituais, outros se mantêm muito refratários. E aí, Mas é a história de cada um. Né? e vem a reencarnação compulsória para dar esse empurrão, né? Falar, você tem que evoluir, né? Todos estão fadados à evolução. Então, vamos lá. Vamos tentar, vamos lá. Então, os espíritos que excitam nunca são abandonados, jamais.
Isso é muito bonito, né? Quando Jesus fala que nenhuma das suas ovelhas estará perdida. É exatamente isso. Ninguém está só, ninguém está abandonado. Tem sempre alguém velando por nós. Né? Nós temos o nosso espírito protetor, nós temos os nossos espíritos amigos e familiares que estão sempre zelando pelo nosso sucesso. Mas, como a gente sempre diz, as escolhas são nossas. Né? O importante é que existe esse diálogo, né, principalmente com os espíritos, enquanto na erraticidade, esses mentores dialogam, né, eles apresentam a necessidade evolutiva dessa encarnação compulsória, justamente para que esse espírito, pouco a pouco, aceite essa sua nova experiência, para que ele consiga superar os medos, mas principalmente, acho muito interessante isso aqui, pelo conhecimento. Né? Jesus dizia: conhece a verdade e a verdade te libertará. Então, quanto mais esclarecidos forem esses espíritos, quanto mais eles conhecerem a verdade, esses processos eles tendem a se tornar mais fáceis, menos dolorosos. E essa conscientização é que a gente vê que é uma preocupação muito grande desses mentores que trabalham nessas colônias espirituais. Exatamente. Tem um capítulo no Nosso Lar, né, que André Luiz marca para conversar com o Clarencio, e aí tem também uma senhora. O Clarencio, ele era um dos dirigentes, alta patente, né, de Nosso Lar, e ele atendeu tanto o André Luiz quanto essa senhora de uma forma muito amorosa para fazer os esclarecimentos dos pedidos que eles estavam fazendo. Então, é isso mesmo, ele Se a gente for ver a nossa vida de relação, né, a gente esclarece uns aos outros diuturnamente, através é, do diálogo. Né? A gente se ampara, a gente faz uso da nossa empatia, justamente para tornar os nossos relacionamentos um pouco mais fáceis. E é. você vê que, na verdade, lá no plano espiritual, a coisa não é diferente. É, porque é justamente, né, a colônia espiritual, Alvorada Nova, o Nosso Lar, são colônias preparatórias para o espírito retornar à Terra, né, Exatamente, exatamente. preparatórias. Então elas são muito parecidas, né, claro que Muito, muito evoluídas, né, mas muito parecidas. sim. Então, Eustáquio teme retornar à França, óbvio, né? Ou a França vai ser palco dos seus maiores e mais graves desvios, a gente vê. Então, antes de voltar ao local onde cometeu falhas graves, muitas vezes isso é chamado, dentro da literatura espírita, de círculo de expiação. Vejam, é um círculo, né? Até que aquele espírito não tome consciência daquela falha, ele retorna e vai retornando. Então, ele pode encarnar em um ambiente totalmente diferente daquele no qual ele encarnou anteriormente. E no livro, no capítulo, eles nos falam sobre uma vida rude e selvagem, né? Com novas relações familiares e culturais, para desenvolver as virtudes que são necessárias ao aprimoramento espiritual, como principalmente a humildade e a paciência, que são duas virtudes que o nosso querido Eustáquio realmente não tinha, certo? Ele Certo, não era nem humilde, nem paciente. paciente. Então, esses locais rudes, né, inóspitos, ou seja, pessoas que voltam numa situação de pobreza, de miséria, ou lugares onde predominam as doenças, lugares com conflitos, né, sobrevivência extrema, como eu coloquei, eles são utilizados como mecanismos de reajuste. Então, essa reencarnação em ambientes difíceis, essas sim frequentemente são chamadas de expiação, porque muitas vezes as provas nós escolhemos, mas as expiações não, elas não são impostas. Então, neste caso, é tipicamente uma encarnação expiatória, né? Uma encarnação compulsória. E depois nós vamos ver como é que o nosso amigo vai se sair, né? Pois é, Como eu disse, vale destacar a prepotência desse espírito. Esse é um
digamos assim, um detalhe da personalidade dele que chama a atenção. É. Então, espíritos que são prepotentes, muito arrogantes, geralmente são denominados como espíritos imperfeitos ou inferiores, porque ainda não conseguiram trabalhar, né, esse tipo de falha de caráter mesmo neles. Então, eles são caracterizados pela predominância da matéria sobre o espírito e são espíritos, via de regra, muito orgulhosos, porque se consideram superiores aos outros, não aceitam críticas de forma alguma, não têm empatia pelo outro e tentam impor sua vontade, né, sobre encarnados ou até mesmo sobre outros espíritos, porque esses espíritos, eles inclusive estão sujeitos a um processo de influenciação enorme de espíritos inferiores, né? Eles acabam sofrendo diuturnamente a influência desses espíritos, muitas vezes até espíritos trevosos, por padrão vibratórios compatíveis, né? Então a gente sabe que Não, pode falar. semelhante é semelhante, né? Não, só para quem tem curiosidade, lá na questão 100 do Livro dos Espíritos, tem a escala espírita, né? Então, que Isso, aí ele mencionou aí nesse slide dela, espíritos imperfeitos e inferiores. Então, vai até o Livro dos Espíritos e dá uma lida na questão 100, 101, 102, 103, porque aí eles vão falando que sobre os espíritos de terceira ordem, que são esses espíritos imperfeitos, levianos, pseudo-sábios. Aí tem os de segunda ordem, que são os bons espíritos, e tem os de primeira ordem, que são os espíritos puros, né? puros, Então, bem interessante dar uma lida da questão 100 à questão 113. É interessante essa escala espírita, vale a pena sim a gente ler. É muito interessante. Então, lembrei, né, daquela bela frase de Jesus: todo aquele que se eleva será rebaixado. Ou seja, todo aquele que é orgulhoso, que tem a necessidade de estar sempre em evidência, que não pensa no mal que pode causar ao outro, na espiritualidade, dentro das leis morais, ao invés de ser exaltado, ele será rebaixado. Nós acabamos de ver, ele vai ser considerado como um espírito inferior, um espírito doente, um espírito enfermiço. Então, ele pode ter toda a empáfia do mundo aqui no plano material, mas enquanto desencarnado, o papel se inverte, né? A situação é exatamente outra. Lá, no plano espiritual, o que vai contar são as nossas boas obras, todo o bem que a gente conseguiu praticar enquanto encarnados. Então, considerada prepotência precede a queda, acho bonita essa frase, né? Ela é considerada uma chaga da alma. Por quê? Como eu mencionei agora mesmo, as pessoas prepotentes acabam atraindo espíritos obsessores, e esses obsessores acabam atravancando, né, o processo espiritual, a evolução desse espírito. Por quê? Porque são espíritos, geralmente, que são iludidos, né? São espíritos que se acham melhores que todos. Existe até quando, digamos assim, esses processos obsessivos eles são tão fortes, esses espíritos acabam sendo até fascinados por essas entidades obsessoras, né? E a mente desses espíritos até acabam se confundindo com a mente desses espíritos obsessores. Então, realmente se instaura ali um processo até patológico, muitas vezes. O espírito perde até a noção de quem ele realmente é. Então, vejam que essas nossas mazelas, como é importante que a gente tente corrigi-las, né? Enquanto estamos a caminho aqui com aqueles que temos que conviver, enquanto temos a oportunidade do conhecimento, do estudo, para que a gente, a hora que for para o lado de lá, a gente vá um pouquinho melhor do que a gente veio. É muito É, importante. eu destacaria aí o estudo, né? Como é importante o estudo, né? Como é importante estudar, como é importante ler, como é importante se informar, porque, como a gente sempre diz, o conhecimento ele liberta. É, O conhecimento ele faz com que a nossa fé aumente, porque a partir do momento que você vai tendo convicção
de determinadas verdades, principalmente nesse universo imenso que a gente fala entre esses, digamos, essa oportunidade que nós temos, né, de transitar entre dois planos, dessas comunicações que nós temos entre dois planos. Como é importante a gente se inteirar, pelo menos daquilo que a gente tem conhecimento. Isso fortalece a nossa fé, faz com que o nosso medo diminua, que as nossas hesitações diminuam e que a gente pense o quão é importante nós sabermos escolher. Porque nós fazemos escolhas no nosso dia a dia, né? Todos os dias nós fazemos escolhas. E cada uma dessas escolhas vão contando pontinhos para nós. Então, a prepotência é a antítese da verdadeira espiritualidade. Por quê? A espiritualidade é aquele, quando a gente fala que uma pessoa é altamente espiritualizada. Primeiro que se trata de pessoas simples, espíritos simples. Mas são pessoas também que se dedicam ao próximo, que exercem esse amor ao próximo. Então, como é importante, né? Porque a pessoa prepotente, ela não enxerga ninguém a não ser ela mesma. Então, essa prepotência, essa materialidade, elas estão ligadas a essa incompreensão enquanto seres imortais que somos, que estamos aqui para evoluir. Aquele materialista que acha que a vida é única, que tudo acaba aqui, muitas vezes se acha no direito de fazer o que quer, inclusive com as pessoas. E é justamente aí que esse espírito vai contraindo cada vez mais débitos, vai se comprometendo espiritualmente cada vez mais. E não só, né, ele assim, uma pessoa dessas aqui, ela é muito mal vista. Então, assim, as pessoas normalmente emanam contra ela vibrações das mais terríveis, porque, lógico, você se depara com uma pessoa dessa, você é natural, né, nós somos humanos, é natural que você emane sentimentos, vibrações não muito legais. Depois você vai cair em si e vai falar: "Poxa, tem que perdoar, né, que nem sempre a gente consegue, tem que entender, ter misericórdia, tal". Mas até que isso aconteça, você já emanou uma série de coisas ruins para esse espírito. Então imagina ele abarcando toda essa energia, né, da prepotência, da arrogância, de tudo isso que você comentou, né, imagina. Essas vibrações, como você disse, elas são vibrações bumerangue. Elas Uhum. vão, mas uma hora elas voltam. É, Então, tudo aquilo que a gente joga para o universo, uma hora o universo traz de volta. é. Então, como é importante a gente praticar a empatia, Uhum. né? Muitas vezes se colocar no lugar do outro, perceber suas dificuldades, ainda que a gente não consiga auxiliá-lo, pelo menos a gente fazer uma vibração amorosa, fraterna, né, para aquele espírito, para aquela pessoa. Né? Não quer dizer que nós sejamos assim, que nós temos a fórmula da salvação do mundo, não. Mas nós podemos ajudar com uma É. prece em silêncio, né? Com uma boa vibração, desejando que aquela pessoa supere aquele seu orgulho, aquela sua arrogância, como você falou, porque são estados, são comportamentos que, na verdade, o sucesso desses comportamentos, eles são efêmeros, eles duram muito pouco. Elas podem ser admiradas num primeiro momento, mas num segundo momento elas passam a ser efetivamente odiadas. E a Exato. gente percebe isso no livro, É, né? acontece isso com o Eustáquio. Exato. Então, né, ele diz, eu achei ótimo isso daqui, né, ele fala, veja que na colocação dele, ele já tem um pingo dessa arrogância, né? Fala: "Lamento, Hilário, são poucas informações. Não posso confiar-lhes assim o meu destino. Prefiro aqui permanecer", como se nesse momento ele tivesse opção de escolha. Ele não tem. Na verdade, ele não tem, né? Então ele, como eu coloquei aqui, ele se encontra em um estado de grande perturbação e relutância. E isso vai dificultar a compreensão dele sobre essa necessidade dessa próxima encarnação compulsória, né? Então, vejam, o que a literatura espírita nos coloca? Que esses espíritos, né, devido a essa condição moral em que eles se encontram, eles estão temporariamente incapacitados de exercer plenamente o seu livre-arbítrio.
Ou seja, eles não vão interferir no planejamento da sua próxima encarnação. Eles não têm escolha. Eles vão encarnar nas condições que forem impostas. E, como a gente costuma dizer, não tem conversa, né? E aí, essa afirmação a gente encontra no Livro dos Espíritos. Vejam, os espíritos na erraticidade não têm uma condição única. Né? A felicidade ou sofrimento depende do seu grau de evolução, mas principalmente compreensão dos próprios erros. Então, a possibilidade de reencarnar conforme o desejo não é livre para todos, sendo uma punição para alguns. A gente já sabe que não é um castigo, né? Isso aqui é uma linguagem da época, a gente sabe que não se trata de um castigo, mas de uma nova oportunidade. Mas o que é importante é a gente ver que essa possibilidade de planejamento, ela não é igual para todos, vai depender muito da condição moral daquele espírito no momento do seu desencarne e como ele se encontra na erraticidade. A espiritualidade faz toda essa análise naquela primeira explicação que eu dei, né, em todas essas coordenadorias, né, de recepção, triagem, avaliação, né. Sim, sem a dúvida. Então, a fim de cessar suas angústias e ansiedades, achei interessante isso também, um poderoso calmante, né, na forma de uma luz brilhante que emana do centro da tela, né, aquela tela onde ele via as suas imagens, vai ser ministrado a Eustáquio. Aquela imagem que você mostrou daquele facho de luz, né, que vem de Sim. cima. Né? Vejam, foi preciso uma interferência para que esse espírito saísse, né, daquele estado de agitação, de ansiedade, para que ele pudesse ser tratado e preparado para essa nova encarnação. Então, a administração desse calmante, eu vejo assim como uma metáfora, né, Uhum. adequada o quê? Para a misericordiosa intervenção da espiritualidade. Porque é uma forma misericordiosa de tratar aquele espírito, é uma forma amorosa de tratar aquele espírito. Então, ele vai ser preparado para uma nova experiência física, essa sua transição entre a liberdade espiritual e a limitação material vai ser suavizada. E o mais interessante, Eustáquio deverá despertar no Brasil no ano 900 como um índio. Agora, imaginem quem foi um conde, de repente vai se encontrar no meio da selva, vivendo como um índio, despojado de todo e qualquer tipo de conforto, tendo que É. lutar, caçar pela própria sobrevivência. É interessante, né, Eli, que tem a lei do esquecimento. Teoricamente, Eustáquio não vai se lembrar que ele foi um conde, mas algumas informações ficam na nossa no nosso nossa mente, né. Sim, Então, alguma coisa desse lado prepotente dele, dessa coisa toda, vai se, vai vai se aflorar. aparecer. Vai aflorar, né, nessa encarnação como índio, né. Sim, porque essa é uma característica dele muito forte. É. Muito forte. Então, é esse ponto um dos principais pontos a serem combatidos. Então, isso pode sim vir a aflorar em algum determinado momento, dependendo da circunstância, né. Uhum. Então, a gente aí agora vamos esperar pelos próximos capítulos, que é muito É, interessante o que vem pela frente. Então, vejam com aqui, eu vou dar uma curiosidade, como teria sido o Brasil, né, no ano 900 depois de Cristo. Então, de acordo com estudos arqueológicos, olha, vejam, por volta do ano 900, o território que hoje corresponde ao Brasil era um vasto mosaico de povos indígenas, com modos de vida complexos e diversos, óbvio, as várias tribos, né, que existiam no território. Isso, vejam, praticamente 600 anos antes da chegada dos europeus, né? Então, esses estudos arqueológicos indicam uma ocupação vibrante e densa, especialmente em regiões como a Amazônia, contrariando a ideia de uma terra desabitada.
Interessante isso, né? Porque a arqueologia, obviamente, ela se baseia toda em achados arqueológicos. Como nós não temos, por exemplo, documentação nessa época, consegue-se reconstruir um mosaico, né, de como seria o modus operandi desses indígenas da época através desses achados arqueológicos, né? Instrumentos de caça, de pesca, cerâmica, uma série de coisas, né? Então, a base da subsistência era a agricultura, juntamente com a caça, a pesca, a coleta, é aquilo que eu falei. O Eustáquio vai ter que caçar, vai ter que pescar para poder sobreviver. A produção de cerâmica também é muito comum nessas regiões, né? Indicando que se tratavam de sociedades sedentárias ou seminômades, ou seja, grupos que não se deslocavam com tanta frequência, mas que permaneciam grandes períodos em determinadas regiões, mas que tinham uma cultura material desenvolvida. Né? Interessante. É. O livro tem até no rodapé desse capítulo, ele fala, né, que é uma nota do autor espiritual, né. O Isso. Brasil o Brasil, como se sabe, nessa ocasião não tinha esse nome e era apenas um continente selvagem habitado por índios. Vamos ver o que vai acontecer com o Eustáquio no capítulo 19, desvendando um continente selvagem, que é o nosso atual Brasil. Vamos ver. Eli, muito obrigada pela sua exposição, foi ótima, parabéns. Muito obrigada, eu que agradeço. Foi muito Espero bom estar aqui com vocês. E vamos continuar lendo, vamos continuar atentos aqui ao estudo, que esse livro é realmente muito interessante. ele é. E eu peço aqui para os nossos seguidores que nos acompanham, que divulguem o nosso canal, divulguem para os amigos de ideal espírita, para os simpatizantes com a doutrina espírita, @estudar livros espíritas, divulguem o nosso canal, ativem, peçam para as pessoas ativarem o sininho, para receberem as notificações de quando que a gente posta vídeos. Em breve nós vamos abrir uma playlist de um livro, de um outro livro que nós vamos começar a estudar. Então a intenção é multiplicar esses estudos, então divulguem, ajudem a divulgarmos a doutrina espírita. Esse foi um pedido de Jesus, que nós fizéssemos essa divulgação, né, Eli? Sim, e depois esse formato, ele é um formato dinâmico, ele é um formato gostoso da gente estudar, né? Essa interação que a gente tem, o diálogo, é muito isso aqui, muito proveitoso. Eu, como professora, acho extremamente proveitoso. Ai, obrigada. Que bom, Eli. Então a gente vê, a Eli tem mais capítulos, né, mais adiante, né, Tenho. então é isso aí. Obrigada, Eli. Até a Imagina, eu que próxima. agradeço mais uma vez. Até a próxima.